2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Diz assim Paulo escrevendo para a igreja de Corinto: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É até antagônico você, para uma sociedade que a gente tem hoje, dizer que a gente vive, que a gente anda por fé e não pelo que a gente vê. E é para essa realidade que eu quero convidar vocês nesta noite para caminharmos. E essa série de fé, porque fé é algo incrível, e a importância de hoje nós entendermos que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente. O mesmo Deus que fez milagres no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é o mesmo Deus que faz milagres hoje em nossas vidas. O que nos afasta, o que nos divide desses milagres é a quantidade de fé que nós temos para enxergar, para entender e para desfrutar dos milagres do Senhor. Porque todas as vezes que Cristo ia operar um milagre, Ele dizia: vai, a tua fé te curou. Nós precisamos então entender que esse mesmo Deus Todo-Poderoso, que com uma única palavra disse: haja luz, e houve luz. Porque normalmente nós não paramos para exercitar essas palavras que estão dispostas para nós, porque nós estamos acostumados com ela. Mas existe uma grandeza enorme. Imagine, a terra era sem forma e vazia, e de repente há uma palavra de Deus dizendo: haja luz, e houve luz. Isso é uma grandeza que só dá para entender essa grandeza quando nós entendemos o tamanho desse Deus. Quando nós entendemos o tamanho do nosso Deus, nós vamos olhar para as nossas adversidades, sim, mas nós vamos dizer que os nossos problemas estão muito aquém do tamanho do Deus que nós servimos, do tamanho do Deus que nós servimos, do tamanho do Deus que nós confiamos, do tamanho do Deus que nós acreditamos. Porque nós não andamos, nós não vivemos o que Paulo estava dizendo por vista. Nós vivemos, nos movemos por fé. Não é o que esses olhos naturais aqui enxergam todos os dias, é o que o Senhor produz de certeza em nosso coração, principalmente quando nós olhamos para a eternidade. Quando nós paramos de olhar, sabe, só para o que a nossa vista normal consegue alcançar. Quando nós olhamos para a eternidade, nós percebemos que tudo isso aqui não há de se comparar com a glória que está nos esperando em Cristo Jesus. Existirão momentos de aflição, mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de promessa. Ele não é um Deus de circunstância. Então nós precisamos, uma das coisas que eu aprendo com o Senhor é que eu não posso olhar para a crise, que eu não posso olhar para o histórico, porque pode ser que o histórico não seja favorável, pode ser que o momento que eu esteja vivendo seja um momento de crise, mas isso não muda o poder de Deus, isso não muda a grandeza de Deus. E Deus, Ele é especialista em testar a nossa fé, no sentido de deixar até ali aquele último momento. Deus é especialista de deixar chegar no segundo tempo, e vai passando o tempo e nada do gol sair. Quando vai chegando no finalmente ali, quando não na prorrogação do tempo, o Senhor opera um milagre, porque Ele está vendo. Principalmente, por que acontece isso? Porque a gente vai tentando com as nossas forças, nós vamos tentando com as nossas mãos, nós vamos tentando com as nossas armas, e quando nós desistimos, lembra da mulher do fluxo de sangue? Quantos anos ela lutou? Quantos anos aquela mulher
A Bíblia diz que ela desperdiçou os seus recursos. Por 12 anos ela tentou de todas as formas, de todas as maneiras, com todas as possibilidades e com todas as forças. Quando não tinha mais jeito, ela soube de um Cristo poderoso, e foi colocado no coração dela uma fé, que se ela apenas tocasse na orla das vestes de Cristo Jesus, ela seria curada, e assim ela o fez. Imagina aquela multidão seguindo a Jesus, aquela multidão oprimindo Jesus ali, porque não tinha espaço suficiente para chegar até ele, então ela foi rastejando. Imagina, será que eu estou disposto a me prostrar? Será que eu estou disposto a me rastejar por entre a multidão para encontrar a Cristo, para tocar na orla das vestes dele? Será que eu tenho fé suficiente para isso? Porque imagina aquela mulher olhando, imagine aqui a quantidade de pessoas que tem aqui no templo hoje, todo mundo junto, embolado, e uma mulher que estava debilitada fisicamente. Ela não tinha condições de ficar empurrando um, empurrando o outro, para até chegar até Cristo. Então ela decide ir para o chão. Eu imagino que não foi fácil, né? Se bobeasse, até pisavam nela ali, se não o pisaram. Empurra para cá, dá coice para lá, né? As pessoas ali não sabendo o que estava acontecendo. Coice no bom sentido, né, gente? Vocês me entendem? Até que ela chegou em Jesus. E quando ela chegou em Jesus, ela cumpriu esse texto. Porque se ela olhasse para as circunstâncias, se ela olhasse para o histórico que ela tinha passado, ela não teria tido força suficiente. Mas ela não estava andando e nem vivendo com os olhos naturais, ela estava andando e vivendo naquele momento com a fé. Essa fé foi produzida às vezes por falta de possibilidades. Você entende que também a fé é produzida quando não há possibilidades? É ativada em nós essa fé, porque não tem jeito. Porque se não tivesse o mar vermelho ali na frente do povo de Israel, poderia ser que Deus não operaria aquele milagre. Eles poderiam desviar, né? Quando não tem jeito para nós, tem jeito para Deus. Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós nos frustramos por isso, porque nós olhamos sempre para o histórico, para o passado. Nós olhamos para a crise, nós olhamos para os gigantes que estão colocados diante de nós, e esquecemos de olhar para Deus, para aquele que tem todo o poder, para aquele que criou todas as coisas, para aquele que com um único sim, todas as coisas são transformadas. Os maiores cientistas, os homens mais inteligentes, eles precisam, para eles desenvolverem alguma coisa, eles precisam de matéria-prima. Eles precisam de matéria-prima. Deus não. Deus cria do nada, porque Ele é o Criador. Ele é o Criador. Ele é o dono de tudo. Ele tem o controle de todas as coisas. E é por isso que nós precisamos estar expostos. Mais uma vez eu falo para vocês da importância de nós desenvolvermos o nosso devocional, a nossa entrega diária ao Senhor, para que isso seja gerado em nosso coração. Porque a partir disso nós não andaremos, nós não viveremos mais por vista, pelo que os nossos olhos nos mostram, porque os nossos olhos nos mostram algo circunstancial. E a nossa fé aponta para um Deus que tem uma aliança eterna estabelecida no Éden, que não pode murchar. A esperança que Pedro escreveu foi essa: é uma esperança incorruptível, que não se pode murchar, guardada nos céus para vocês. E a mulher então do fluxo de sangue, ela
chega até Jesus, e ela toca na orla de Jesus, e de repente, quando aquela mulher toca na orla de Cristo, a Bíblia diz que ele sentiu que dele saiu virtude, e ele para, e ele pergunta, eu imagino que os apóstolos estavam bem próximos dele, ele diz: quem me tocou? E Pedro diz: Senhor, a multidão está te oprimindo aí, está todo mundo perto, está todo mundo te tocando, está todo mundo encostando, parece brincadeira isso, né? E Jesus falou: rapaz, eu não estou de brincadeira não, estou perguntando quem me tocou, porque eu senti que esse toque foi diferente. Não foi um toque de esbarrão, foi um toque de entrega, foi um toque de confiança, foi um toque de fé, foi um toque de milagre. E às vezes hoje nós não precisamos nem romper multidões, nós temos livre acesso à presença do Santo dos Santos, estamos perdendo a oportunidade de tocar na orla, de tocar nas vestes, de tocar em Cristo, com essa liberdade que temos. E às vezes nós não o fazemos, perdemos essa oportunidade, e de repente então, a mulher disse: foi eu que toquei. Ele diz: vai, a tua fé te curou. Depende de nós, depende de onde está o meu olhar, de onde está a minha convicção. O nosso maior dilema hoje é que nós não sabemos de fato se nós confiamos, se nós acreditamos ou não. Porque se de fato eu acredito em Deus, eu estou lá no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Para que eu seja como o monte de Sião, é necessário que eu confie. Nós precisamos iniciar isso todos os dias, a partir de agora, se ainda nós não fazemos, de ter essa confiança, porque não são as circunstâncias que nos definem, anota aí, não são as circunstâncias que nos definem, porque às vezes nós estamos no baixo, mas não são as circunstâncias que nos definem. Às vezes as pessoas falam mal de nós, mas não são as circunstâncias que me definem. Às vezes as pessoas falam palavras que são verdades acerca de nós, mas não são as circunstâncias que nos definem. Às vezes no trabalho nós somos humilhados, mas não são as circunstâncias que nos definem. Às vezes a enfermidade bate na porta da nossa casa, mas as circunstâncias não são que nos definem. Quem nos define é o propósito. E tem uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. Se você ainda não entendeu isso, eu estou declarando uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu estou declarando uma palavra de Deus sobre o seu ministério. Eu estou declarando uma palavra de Deus sobre a sua família. Eu estou declarando uma palavra de Deus sobre o seu trabalho. Eu estou declarando uma palavra de Deus sobre todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, nesta noite. Há uma promessa, há uma palavra de Deus sobre nós. Que nós possamos entender isso, que faça sentido para você nesta noite, que nós não andemos pelo que os nossos olhos nos mostram, que nós andemos por fé, que a nossa confiança esteja no Senhor. Esse é o segredo. Tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos das crises, tire os olhos das coisas que se passaram e não vão voltar, e olhe para quem? Para Jesus. As coisas